Uma noite de pânico e de terror. Uma quadrilha sitiou a cidade de Criciúma na madrugada de terça-feira e realizou uma mega operação para roubar o estimado em 40 milhões de reais de uma agência do Banco do Brasil. Armados com munições de diferentes calibres, explosivos e coletes balísticos, cerca de 30 criminosos se espalharam pelo município para possibilitar o assalto. O grupo atacou o 9º Batalhão da Polícia Militar, ateando fogo em um caminhão em frente ao local para impedir a ação dos agentes. Os criminosos também fecharam ruas e avenidas de acesso a diferentes agências bancárias. Uma parte da quadrilha fez uma espécie de barricada, ateando fogo em um ponto da BR-101, causando um grande congestionamento no túnel do Formigão, bloqueando assim a chegada de reforço policial. Estão todos sentados lá na soleira do Banco do Brasil, sabe lá o Banco do Brasil? Estão todos sentados lá. O tiroteio está comendo assunto ainda. Então, eles estavam lá abaixados. Nas redes sociais, moradores relataram que a ação dos criminosos começou por volta da meia-noite. Nos vídeos divulgados na internet, é possível ver e escutar os criminosos abordando pessoas que passavam pelas ruas centrais. Eles fizeram reféns um grupo de trabalhadores que realizava a manutenção da sinalização. Na troca de tiros, 2 pessoas ficaram feridas. Um policial militar foi atingido no abdômen e submetido a uma cirurgia. Agora, ele está internado na unidade de terapia intensiva em estado grave. Também, um vigia sofreu ferimentos. Enquanto isso, os suspeitos fugiram em 10 carros de luxo por cidades vizinhas, deixando parte do dinheiro para trás. E por conta disso, 4 pessoas foram detidas por recolherem cerca de 810 mil reais do chão. Eu sei que Deus é bom. Não. Pô, não filma minha cara aí, pô. Não é. A quadrilha então abandonou os veículos em um milharal, na cidade de Nova Veneza, próxima a Criciúma. Como eles fugiram, é desconhecido. O prefeito Clésio Sálvaro comentou o caso e garantiu que os culpados serão punidos. Olá pessoal, tudo bem? Já estou aqui no Paço Municipal, depois de termos vivido uma verdadeira noite de terror. Infelizmente tivemos ali um policial que foi alvejado, um vigia que também foi atingido, mas a polícia fez muito bem o seu papel. Agora o prefeito da cidade pede que todos vocês voltem ao seu local de trabalho. Vamos deixar a polícia fazer o papel da polícia. Tenho conversado com o governador, ele está se deslocando para a cidade de Criciúma, onde vamos percorrer a área central, enfim, IGP, BOP, Polícia Civil, Polícia Militar. Todos estão fazendo muito bem o seu papel. O que o prefeito pede, mais uma vez, que vocês vão trabalhar, que voltem para o seu local de trabalho e não esquecendo do coronavírus, vamos manter o distanciamento, uso frequente da máscara, álcool, gel e logo logo esse ano vai passar. Tá bom, gente? Um abraço. Até o momento, 9 pessoas com suspeita de envolvimento no crime foram presas. Na quarta-feira, 5 suspeitos foram presos pela Polícia Rodoviária Federal. 3 deles em Paço de Torres e outros 2 em São Leopoldo. Na manhã desta quinta-feira, os efetivos do Batalhão de Operações Policiais Especiais prenderam um suspeito em uma propriedade entre Morrinhos do Sul e Três Cachoeiras. Em São Paulo, uma mulher também foi presa. E outros 2 criminosos também foram presos em Gramado. Um deles, com origem em Minas Gerais, pertence à facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. Esse tipo de crime, apesar de ser chocante, não é uma novidade e tem se tornado cada vez mais frequente no Brasil. Tanto é que na quarta-feira, um dia depois do caso catarinense,
algo semelhante aconteceu em Cametá, no nordeste do estado do Pará. Assalto no banco aqui, olha. Muito tiro. Estão assaltando o banco do Banco Pará aqui em Cametá. Meu Deus do céu, muito tiro, olha só. Muito tiro. Um grupo armado com fuzis assaltou uma agência bancária no município localizado a 235 quilômetros de Belém. O quartel da Polícia Militar também foi alvo dos criminosos, na tentativa de impedir a ação policial. Moradores foram feitos reféns, e os criminosos deixaram a cidade por volta de 1h30 da manhã. Eles fugiram em 2 carros pela BR-422, em direção a Tucuruí. Algumas pessoas foram liberadas na cidade e outras largadas pelo meio do caminho. Esses casos renderam uma série de comentários sobre o conceito de novo cangaço nas redes sociais. A expressão remete à onda de violência no sertão nordestino ocorrida entre os séculos XVIII e XIX, e que agora passou a ser relacionada às ações de bandos itinerantes que roubam instituições financeiras e atacam quartéis policiais em cidades pequenas e médias. E é justamente sobre isso que o Direto ao Ponto fala nesta quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2020. Eu sou Eric Halp, bem-vindos. Uma operação marcada pela ousadia e violência. Foi assim que o presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial e também delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Paulo Queires, definiu o roubo ao banco. O caso também foi considerado pelo delegado da Diretoria Estadual de Investigações Criminais, Anselmo Cruz, como o roubo de maior proporção na história do Estado. Troca de informações, com movimentação numa série de regiões diferentes do entorno de Criciúma. E prefeito, hoje eu diria que Criciúma é a cidade mais segura do estado, neste momento pelo menos. Há uma mobilização policial muito forte. Em paralelo a isso, já se iniciou o trabalho de investigação para tratar deste que podemos já afirmar ser o maior roubo de maiores proporções já acontecido no estado de Santa Catarina. Tivemos o que seria o anterior, né, como mencionado pelo governador em março do ano passado no aeroporto, que era em Blumenau, uma ação extremamente violenta, porém a mobilização dos criminosos que aconteceu nesta madrugada se tornou aí algo inédito, né, no estado, diante do tamanho da ação. Então estamos falando aí de pelo menos 30 criminosos, pelo menos 10 veículos, com um farto armamento pesado, fuzis calibre 5. A mais recente pesquisa nacional de ataques a bancos, realizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da CUT, a ContraCUT, apontou que, em 2018, foram registrados 3.388 ataques a agências bancárias, correspondentes bancários, postos dos Correios e casas lotéricas. O número representou um aumento de 3% em relação a 2017. Já no Rio Grande do Sul, a Secretaria de Segurança Pública aponta que, entre janeiro e outubro de 2020, os ataques a bancos caíram 58%, mantendo uma tendência dos últimos 4 anos. Neste período de 2020, foram 42 ataques a bancos, e no mesmo período de 2016, para se ter uma ideia, foram 243, quase 6 vezes mais. E para falar sobre esse cenário, eu recebo o professor José Vicente Tavares dos Santos. Ele é diretor do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também professor do curso de especialização em segurança pública da URGS. Professor, bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar com vocês.
acontecer. Esses crimes que nós vimos nos últimos dias têm sido chamados de novo cangaço. Esse paralelo com o cangaço, digamos assim, tradicional, está atrelado principalmente às ações truculentas ao enfrentamento de grupos armados em um local específico. O senhor considera correto fazermos essa analogia? Em primeiro lugar, eu acho que é uma caracterização equívoca. Que veja, o cangaço, historicamente, no Nordeste brasileiro, ele tinha um aspecto que algum autor já chamou de rebeldia social. Era uma forma de expressar uma inconformidade com a estrutura de poder e de propriedade da terra do Nordeste da época. Em segundo lugar, esses grupos de cangaceiros eles tinham um alto respaldo social. Por isso eram chamados bandidos sociais. Até mesmo o padre Cícero tinha um mútuo respeito havia entre eles. Portanto, em terceiro lugar, o armamento era da época, né? O armamento básico artesanal, de bacamartes. Então, eu acho que, na realidade, nós estamos diante de um fenômeno que é novo no sentido que expressa a internacionalização das organizações criminais e uma alta racionalidade empresarial delas. No noticiário, esse e outros casos mostraram um alto planejamento, uma estrutura realmente quase de uma empresa, né? 10 ou mais 30 pessoas falaram nesse caso, um armamento que é extremamente sofisticado, que não são os bacamartes do cangaço, são armas que certamente chegam por vias espúrias ao Brasil. A única diferença é que são roubos a bancos, com toda aquela estrutura altamente militarizada, inclusive afrontando a própria polícia militar, em cidades médias ou pequenas. Então, o que está havendo uma interiorização das organizações criminais. E eu discordo totalmente que seja novo cangaço. A sociologia nega essa acessão. Perfeito. Justamente o cangaço era vinculado a essa perspectiva social do banditismo, né? Com laços estabelecidos muito fortes com as comunidades mais pobres. E isso, como tu bem mencionaste, desaparece agora. E nesse caso de Criciúma, a gente viu algumas testemunhas apontando que os criminosos frisaram que eles estavam roubando dinheiro do governo. Isso é algo bastante semelhante que quem gosta de dramaturgia pode ver naquela série, não sei se o senhor assistiu, La Casa de Papel. Como o senhor analisa esse discurso de ser contra o governo, mas na verdade as pessoas estão promovendo ali uma ação extremamente truculenta e violenta que pode colocar outras pessoas em risco sem ser o governo propriamente dito que eles dizem que estão roubando? Eu não sei se isso é verdade. Em todo caso, o sentido da ação, inclusive porque eles são truculentos em relação à população local, fizeram refém, colocaram refém em situações humilhantes, etc, etc. Eu acho que aí é que se trata realmente de assalto da criminalidade organizada muito bem estruturada. Inclusive com uma rede de informações, porque eles sabiam que naquele dia haveria grande volume de dinheiro lá. Um lugar comum que é final de mês, ou não, né? Então, o que eu vejo é que é uma alta racionalidade nesse tipo de assalto e deriva da criminalidade organizada que já é transnacional. Professor, esses casos, eles aparentemente estão se tornando mais comuns no país. Por que isso? Isso é sintomático da crise de segurança econômica que o país vem passando nos últimos anos? Por um lado, eu acho que nas cidades houve um incremento da estrutura policial, né? Agora, essa não disseminação, por exemplo, de inteligência policial, compara com o Rio Grande do Sul. Há pouco tempo, o serviço de inteligência, quer dizer, uma polícia inteligente, conseguiu desbaratar um assalto aí no interior, né? Então, o que falta realmente hoje no governo federal é uma estrutura nacional de uma polícia inteligente. A Secretaria Nacional de Segurança Pública não se sabe o que faz. O cidadão comum não está fazendo nada, né? Então, todo o serviço de inteligência, que é fundamental para prevenir esse tipo de assalto, não está sendo feito a nível nacional, em um estado ou outro, aqui e acolá. Então, há realmente uma ausência do governo federal em relação
à segurança pública, em particular à criminalidade organizada. Pois é, me parece que a gente fala muito em segurança pública enquanto algo reativo, certo? Que enquanto fazer a prevenção é fundamental nesses casos. Realmente o que falta, caso aqui no Sul acho que houve, em outros estados talvez haja, mas nacionalmente falta a ideia da inteligência policial, que sabe, né? Então, há uma série de tecnologias que fazem isso. Isso pode prevenir ações desse tipo. O que a gente sabe sobre a participação de facções criminosas nesses grupos, nesses tipos de ataque? Eu acho que tem variado muito, eu não saberia, mas seja qual for a organização criminosa, alguns dizem que são 12, outros dizem no Brasil que já são 40 ou 50, né? Informação aí um pouco precária, mas há uma organização por trás. Ninguém faz isso, ninguém... Primeiro que os carros foram cuidadosamente escolhidos, carros blindados, foram pintados de preto num determinado galpão. Ataques também de levar caminhões incendiários para dificultar a ação da polícia, etc., né? Mostra que estamos diante de uma organização criminosa, qual não saberia dizer, mas certamente não são amadores. E é possível a gente fazer algum paralelo entre os casos de Santa Catarina e do Pará, no que tange, por exemplo, a pandemia, de termos menos pessoas circulando nas ruas e ao mesmo tempo termos dinheiro nas agências bancárias por conta dos pagamentos de programas sociais? Os assaltos também são feitos à noite, né? Então esse componente de população não existe muito. Porque eu me lembro, todos os assaltos a banco em cidades pequenas e médias foram feitos à noite. Obviamente, há uma informação, qual é a agência que concentra maiores recursos. Isso é planejado, isso não é feito de um dia para o outro. Há uma rede de informações. Por isso que uma inteligência policial é fundamental nas polícias brasileiras, porque é preciso ter uma inteligência do lado criminal, então é preciso ter uma inteligência do lado da segurança pública. Justamente nós percebemos numa ação dessas que não é algo impensado, tem muito planejamento por trás. Quanto tempo o senhor acredita que se demora para pensar um plano desses? Não, certamente a motivação do crime econômico, os economistas falam nisso, né? É que você mede o risco, né? Então a rentabilidade é medida em relação ao risco. Como nesses casos tudo é planejado para que o risco de que não dê certo seja menor, isso motiva o crime econômico. Ou seja, conseguir um alto volume de recursos de dinheiro com um baixo risco. Acho que há uma racionalidade no crime econômico. Quando eu vejo essas imagens de Criciúma, por exemplo, me vem à cabeça a noção de terrorismo. Não que seja um ato terrorista, mas leva terror para uma população. E isso me faz pensar nas questões sociológicas envolvendo todo esse trama. Alguns teóricos apontam que muitas vezes o terrorismo não está focado necessariamente naquele alvo, mas na sociedade como um todo, no terror, justamente, que aquilo causa em um determinado local. O senhor acredita que a gente pode aplicar isso em relação a esses casos de assalto a banco com toda essa grande preparação? Ou a finalidade é necessariamente econômica? E então toda a cobertura midiática e toda a dramatização da questão é uma consequência natural? Não, eu acredito mais na motivação econômica. Eu acho que a mídia está fazendo o seu papel. Óbvio, há uma segunda questão que se poderia colocar, é que se essa dramatização dos acontecimentos extrema estaria contribuindo a uma opinião pública crítica. Isso certamente não. Mas a mídia está desempenhando seu papel. Eu acho que isso faz parte da democracia. O senhor é um grande conhecedor da América Latina e mencionou na sua primeira resposta a questão da regionalização dos problemas internacionais, do crime internacional organizado. Qual é o panorama de casos como este que nós vimos nos últimos dias aqui na região? As armas vêm da onde? O tráfico internacional de armas. Esse recurso serve para quê? Certamente eles não vão ser entesourados, eles vão ser utilizados nas atividades rentáveis, que é o tráfico de drogas. Hoje em dia, em alguns casos, o tráfico de pessoas. Né? Ou seja, há um circuito financeiro no crime. A Polícia Federal, em alguns casos, está localizando isso. Portanto, isso exige
quer dizer, essas pessoas que assaltaram estão numa rede, né? E há pessoas que trabalham no nível das finanças dessa rede. Por isso é preciso inteligência policial, porque não é só ali quem estava ali naquele dia, é quem está por trás, está junto de toda uma organização, inclusive na sua parte financeira. Envolve o receber esses novos recursos e aplicá-los rentavelmente. Pois é, a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito com um discurso de segurança pública, mas o que a gente tem visto por aí é, por exemplo, a revogação da portaria sobre rastreamento e identificação de armas. Como o senhor avalia as políticas que têm sido tomadas em nível nacional nesse sentido? Eu acho que existe uma grande ausência, viu? Eu estava falando de inteligência. No período anterior, a Senasp financiou projetos, centenas de projetos de pesquisa com universidades, com institutos de investigação, que aumentaram significativamente no Brasil o conhecimento intelectual sobre as questões da criminalidade, violência, etc. Nosso grupo de pesquisa, Violência e Cidadania da USP, participou de vários projetos. Então, há uma ausência. Se você não produz conhecimento, conhecimento de base, você não sabe depois tomar perspectivas. Quer dizer, o papel do organismo federal é realmente estabelecer diretivas gerais, trazer as melhores experiências, etc. Né? Até mesmo uma Escola Nacional de Altos Estudos em Segurança Cidadã foi feito um projeto envolvendo com a universidade. Há uma ausência total. Ou seja, a segurança pública hoje está produzindo insegurança pública. E no nível de estado de Rio Grande do Sul? Bom, aparentemente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina houve uma melhoria dos serviços policiais, né? Tanto que aqui, por exemplo, foi rapidamente identificado um caso semelhante que houve aí no período anterior. Então, eu acho que nesse ponto, Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão bem posicionados. Mas vejam, o que a imprensa falou é que certamente esses grupos não são locais. Pode até haver algum elemento local, mas é uma estrutura nacional. Então, não basta um ou outro estado estar melhor equipado ou mais avançado em termos de uma inteligência policial. É preciso um esforço nacional. E esses grupos, como eu falei, são nacionais e transnacionais. Estão lá ligados a grupos do Paraguai, a grupos na Bolívia, a todo um complexo que alguns autores têm chamado do narcocapitalismo, né? Ou do delito capitalista irracional. Então, frente a isso, é preciso ter um conhecimento. E aí eu acho que a ruptura de uma rede, mais de 60 universidades que faziam pesquisas, que faziam cursos de pós-graduação para profissionais de segurança pública, rompida. Estamos vendo já os efeitos dessa ausência. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou o Eric Halp e a edição é de Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.